Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. E hoje nós vamos continuar falando de diferenciais, no caso, no contexto de dinâmica veicular, certo? Mas, antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, graduado na Federal do Ceará. Depois fiz uma pós-engenharia automotiva com especialização em Racing Car Design na Unimore, Universidade de Modena. E hoje estou aqui sofrendo num doutorado, onde eu faço parte de uma pesquisa de desgaste de borracha, né? Então, Monster gelado. E vamos começar. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns tipos de diferencial, certo? Existem algumas variações, evidentemente. Em geral são 4: o diferencial aberto, o diferencial viscoso. Esses diferenciais eles estão descritos em alguns artigos no site, certo? Caso você não saiba quais são os seus componentes. O Limited Slip Differential que é o diferencial de deslizamento limitado, e o diferencial ativo ou active, né? Que geralmente é um diferencial com controle eletrônico. Certo? Então, como se pode ver, existem algumas variações de diferencial. Qual é o grande interesse em eu ter um diferencial viscoso, limited slip, ativo, né? Geralmente esses três, quando são empregados, não tanto o viscoso geralmente é empregado ali para carros com tração nas 4 rodas, em que eu quero um sistema um pouquinho mais barato. Então eu faço um diferencial viscoso para transferência da dianteira para traseira, certo? Para fazer o split, né? Divisão de torque para as rodas dianteiras e as rodas traseiras, certo? Eu acho que o Corolla GR tem esse sistema, não estou totalmente certo. Mas em geral, a coisa mais importante que se quer com a variação de tipos de diferencial é você conseguir fazer um negócio chamado torque vectoring. Torque vectoring, que seria o quê? A vetorização do torque. Certo? Mas o que isso significa? É eu conseguir ali variar o torque de uma forma que seja interessante para que o carro consiga performar alguma manobra específica, né? Certo? Então, como que eu faço isso? Eu vou ali variar o torque entre as rodas, né? Ok. Ver se tá mais legal aqui de se falar. Não. Ok. Deixa aqui. Então, para que eu consiga fazer essa vetorização, certo? Para eu conseguir... O que geralmente é a vetorização? É eu variar o torque das rodas de forma conveniente para o carro contornar uma curva ou fazer uma manobra específica. Em geral, essa vetorização envolve
um chamado locking effect, um efeito de travamento, certo? Mas que no Brasil a gente chama de bloqueio, que seria um exemplo de torque vector muito interessante, é aquele locker da Fiat que vinha nas Palio Adventure. Você apertava o botão, ele travava o diferencial na roda que tinha potência, que tinha torque disponível, que tinha grip por alguns segundos. Não era um sistema... Na verdade, ele bloqueava o diferencial, né? As duas rodas giravam à mesma velocidade por alguns segundos. Isso ajudava em algumas condições de pilotagem, de direção. Então, quando se vai fazer o bloqueio do diferencial, geralmente se tem em conta esse pequeno cálculo, que é, eu tenho um torque, certo? Máximo. Vamos chamar aqui de MA máximo. Eu tenho um torque máximo embaixo também, no cos, certo? E eu vou ter aqui um quociente, certo? Então, eu tenho que o torque mínimo aqui, eu tenho que nessa divisão eu tenho o torque máximo, certo? Em uma roda menos torque máximo na roda externa menos o torque mínimo na roda interna, certo? Dividido pelo torque máximo menos o torque mínimo, certo? Eu tenho aqui duas rodas diferentes. Basicamente é isso. Esse é o cálculo do bloqueio. Uma coisa também que eu geralmente quero, quer dizer, eu não, né? Que se objetiva fazer quando você tem diferentes tipos de diferencial, é um negócio chamado torque bias. Que seria o quanto de torque ele envia, né? Que pode ser o que? Na verdade, o torque bias é um índice, certo? É um índice, um valor, um critério, em que eu posso calcular pelo torque máximo, que o diferencial é capaz de transmitir, dividido pelo torque mínimo, certo? Ok. Então, basicamente, é esses tipos de diferenciais que eu tenho, certo? Agora a gente vai conhecer um pouco mais a fundo esses tipos de diferencial. Primeiro vamos falar do viscoso. Diferencial viscoso. Diferencial viscoso geralmente ele é utilizado como se fosse uma caixa de transferência, certo? O diferencial viscoso, ele na verdade é um acoplamento viscoso, certo? Então é importante isso aqui, pontuar isso aqui. Então ele é um acoplamento viscoso, certo? Que é o que? Ele tem ali um efeito diferencial de transmitir torque igual, mas ele também tem um efeito viscoso. Ele vai usar um fluido para transmitir esse torque, certo? E então, o que isso significa? Isso significa que eu preciso ter uma variação de velocidade entre o que entra e o que sai mínima. Então,
eu vou ter um delta ômega mínimo, certo? Um delta ômega mínimo para ele funcionar, certo? Abaixo disso, certo? Se meu delta ômega é menor que o delta ômega mínimo, o efeito viscoso de transferência ele vai ser desprezível. Ele não vai transmitir quase nada de torque. Por outro lado, quando delta ômega é muito maior que delta ômega mínimo, eu tenho o acoplamento viscoso. Isso também envolve as características do fluido, que muda ali de viscosidade com a velocidade, com o cisalhamento desse fluido, certo? Geralmente um acoplamento viscoso, eu tenho um eixo, certo? Um eixo. Certo? Eu tenho um eixo. Ele vai se conectar com o acoplamento viscoso. Eu vou ter umas aletas. Certo? Vamos trazer esse pra cá. Pronto. Isso aqui eu vou ajeitar. O meu fluido vai estar aqui dentro. Certo? Aqui, entre essas aletas, que são rotores, certo? É um rotor que tem dentro, um estator, um rotor, depende muito da construção. Eu vou ter fluidos entre essas aletas. Então aqui vai estar o meu óleo, que é o óleo do diferencial, basicamente. Aí eu vou pegar esse aqui e botar um pouquinho mais para baixo. E aqui eu vou ter a parte fixa do diferencial. Certo? O carrier, né? Que é a carcaça. Então aqui eu tenho o meu eixo. Aqui eu tenho minha carcaça. E aqui está o fluido. Certo? O diferencial ele pode conectar dois componentes rotativos. Certo?
Então ele pode conectar dois componentes rotativos. Ele pode conectar um eixo com a carcaça. Ou ele pode conectar diretamente os dois eixos. Então ele pode fazer uma conexão direta com os dois eixos, o eixo de entrada e o eixo de saída. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos ver uma situação em que eu tenho o primeiro caso, certo? Que é um eixo conectado com a carcaça. Um eixo conectado com a carcaça. Ok. Então vamos voltar para aqueles esquemáticos da aula passada. Temos aqui um diferencial viscoso. Certo? Viscoso. Tá aqui o lado 1. Aqui aqui tem o acoplamento, né, viscoso. Aqui, 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 aqui e aqui. Do outro lado a mesma coisa. Certo? Aqui, 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 aqui e aqui. E aí eu vou dizer que o ponto de referência é um observador em P. Ou seja, na carcaça. Ponto de vista. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é como se você estivesse sentado na carcaça do diferencial, vendo ele girar, vendo ele funcionar. Certo? Essa parte aqui é fixa, ou seja, a carcaça é fixa, certo? Então vamos trazer para cá que está muito em cima. E aí qual é a situação? Eu vou descrever uma manobra, uma curva para esquerda. Você só faz curva para a esquerda, Anderson? Eu geralmente só faço curvas para a esquerda, né? Então o meu delta ômega, como a gente viu na aula passada, ele é maior do que zero.
certo? Beleza. Uma curva para a esquerda, o meu diferencial aqui é o lado 1, aqui é o lado 2, certo? Aí eu vou ter, tá aqui o centro. Ok. Aí teremos aqui um torque de entrada M1. Temos um delta ômega, certo? Temos aqui uma reação dada por C vezes delta ômega, certo? E temos aqui o torque de saída M2 e um delta ômega no sentido oposto, certo? Tá, vamos entender isso aqui. O acoplamento viscoso, ele cria um torque de reação que é proporcional à diferença de velocidade, ao delta ômega, certo? Por essa razão, eu tenho essa componente aqui, C delta ômega. Certo? Isso aqui, o C delta ômega, é Newton metro segundo por radiano. Não é, na verdade não é o C delta ômega, isso aqui não é o C delta ômega, isso aqui é só o C, certo? O C é essa componente aqui. Ponto e vírgula, certo? C delta ômega, ponto e vírgula, C é dado em Newton metro segundo por radiano. Então o fluido cria, o acoplamento viscoso cria uma reação ao torque que ela está proporcional à diferença de velocidade. Quanto maior a diferença de velocidade, maior a reação. O fluido cria um atrito viscoso entre os discos, certo? Discos, certo? Cria um atrito viscoso entre os discos, que resulta no torque de reação. Então, o torque de reação em M2, certo? O torque de saída M2, ele vai ser M2 igual a eficiência vezes M1 menos C delta ômega, certo? Isso numa curva para a esquerda. Agora vamos para a curva à direita, certo? Se numa curva à direita o acoplamento vai performar de forma simétrica, isso não vai acontecer. Ele não é apenas numa situação de curva à direita, não é apenas a simetria do que acontece para o lado esquerdo. Certo? Certo? Então, delta ômega negativo, nesse caso. Nesse caso, isso não ocorre. Por quê? Porque do lado direito, no lado assim, no meu esquemático aqui, vocês estão vendo que do lado 1, certo? Na entrada, eu tenho uma componente de reação C delta ômega, certo? Então, quando eu for calcular o meu M1, certo? Quando eu for calcular o meu M1,
ele não vai ser tal qual a gente fez aqui para a curva à esquerda, certo? Ele vai ser M1, que é igual a neta zero, M2, menos C, valor absoluto de delta ômega. Por que isso acontece? Porque, como você pode ver aqui, o 1 é a entrada de torque, certo? E isso eu estou dizendo que é um diferencial de tipo viscoso, certo? É um diferencial mesmo, não é a caixa de transferência, que funciona de uma forma muito parecida. Então, nesse caso, o lado esquerdo, o torque não vai ser M1, certo? Não vai ser M1 igual a M2. Vai ser M1 mais módulo de C delta ômega, que é a componente de reação aqui, né? Por que que agora eu tô somando, né? No outro caso eu reduzi, porque agora eu estou invertendo o sentido dos torques, né? Ok. E esse cálculo, ele é feito, por quê? Porque se monta o acoplamento viscoso diretamente nos dois eixos, certo? Eu monto os dois eixos, mas eu vou ter essa diferença, certo? Porque um lado, a minha entrada, o 1, eu vou ter ali o efeito da reação viscosa, certo? Então não vai ser simétrico. Temos esse problema para resolver, certo? Só que se a segunda situação, né, que é o quê? Os dois eixos conectados diretamente, certo? Nessa situação, eu não vou ter esse problema de simetria, porque eu vou ter um outro cálculo. Então, vamos ver. Os dois eixos. Vamos fazer aqui os dois eixos conectados diretamente. Ok, segunda situação. Ok, dois eixos conectados diretamente. Como se isso procederia? Vamos fazer o esquemático. Q carry. Certo. Ok. De novo, temos um shaft, um eixo entrando. E um eixo saindo. Ok.
Temos aqui a linha de centro, nossa linha de simetria. Dentro do diferencial, certo? Eu vou ter a conexão entre os dois eixos? Vou. Mas essa conexão vai acontecer de uma forma muito peculiar. Dentro, eu vou ter um acoplamento viscoso. Certo? Então, meu eixo vai entrar aqui. Eu tenho o acoplamento viscoso propriamente dito. Veja que ele está conectado diretamente ao carrier do acoplamento viscoso, a carcaça dele. Enquanto o outro eixo, ele vem aqui. Entra. Que eu acho que eu vou fazer inteiriço para ficar mais claro, certo? Esse outro eixo entra aqui. Aí o que é que tem dentro? Aletas. E tá cheio de óleo. Tá cheio de óleo. Certo? Tá cheio de fluido dentro. Nesse tipo de configuração do diferencial viscoso, considerando também uma curva à esquerda, certo? O que vai acontecer com esse diferencial? Como que ele vai funcionar? Vamos ver aqui. Eu tenho a entrada de torque M1. Eu tenho um delta ômega também. Fala, nossa senhora. Ok. Eu tenho um delta ômega. E aqui eu vou fazer aqui um volume de controle. Só para destacar que, veja, o que vai acontecer? O eixo 1, do lado 1, certo? O eixo do lado 1, ele vai ter um efeito e que depende da diferença de velocidade e aquele coeficiente C, certo? O eixo 2 também vai ter esse efeito, diferente desse caso aqui. Ok. Então, esse efeito ele vai ser, no caso do lado 1, contra o lado 1, certo? E é 2 vezes C, aquela coeficiente, delta ômega. No lado 2, vai ser a mesma coisa, porém a favor do lado 2, 2C, delta ômega. Então tem um torque de entrada, uma diferença de velocidade. Eu tenho a diferença de velocidade no sentido oposto ao movimento. Eu tenho um torque de saída M2. Certo? Então isso significa que desse lado aqui eu vou ter M1 menos. E aí desse lado eu vou ter M1 M1
menos C2 delta ômega. E do outro lado, eu vou ter M2 mais 2C delta ômega. O C2 delta ômega, tanto faz. Balanço do sistema, né? No balanço do sistema, tudo tem que ser igual. M2 mais C2 delta ômega. Isso vai ser igual a eficiência de transmissão vezes M1 menos C2 delta ômega. Ok. Agora a gente precisa ver, a gente vai ter simetria nos torques? Vamos ver. Vamos isolar tanto M1 tanto como M2. Se eu isolar M1, passa o neta para o outro lado, vai dividindo, passa o C2 ômega para o outro lado, então e aí eu vou ter neta dividindo, eu multiplico para cancelar a divisão, então vai ficar neta 0 vezes M2 menos 1 mais eta 0 2C delta ômega, certo? M2 vai ser o que? Eta 0 M1 menos 1 mais eta 0 2 delta ômega, 2C delta ômega. Ou seja, quando eu faço um diferencial viscoso em que eu acoplo diretamente o acoplamento viscoso, ele é diretamente feito no encaixe dos dois eixos, como vocês estão vendo aí. Eu pego um eixo, encaixo no lado do diferencial do acoplamento viscoso, né? Onde tem as aletas, os rotores. E eu pego outro eixo e coloco dentro dele, né? E aí eu consigo a simetria nos torques. Consigo a simetria nos torques, certo? O que é que vai me diferenciar aqui? O que, na verdade, o que eu vou... Delta ômega é variável, C geralmente depende do óleo, eta 0 é o atrito de Coulomb, né? Que basicamente vai ser a eficiência do diferencial, né? Porque o diferencial perde eficiência com esse atrito. Beleza. Quando delta ômega, vamos construir aqui alguns comentários. Quando delta ômega é muito grande, certo? Delta ômega é grande. Eu vou ter uma diferença adicional entre M1 e M2, certo? Por quê? Porque como você pode ver na equação, ele vai multiplicar com atrito de Coulomb, certo? E tá aqui, vai entrar aqui, então vai multiplicar com o atrito de Coulomb. O resultado disso aqui é que, como o eta 0 é muito pequeno, é um número muito pequeno, certo? Essa componente a segunda componente dessa subtração, componente do lado direito, ela não vai tirar tanto
Na verdade, eu não vou ter... Se o valor aqui é pequeno, multiplicar por isso aqui, 1 mais valor é basicamente a mesma coisa. O que é que acontece? Eu vou ter praticamente esse segundo termo da subtração, o valor dele quase que inteiro. E aí eu vou gerar uma diferença grande entre M1 e M2. Certo? Por quê? Porque a quantidade adicionada devido ao atrito de Coulomb é pequena, muito pequena. Certo? Beleza. Então aqui eu tenho os torques produzidos. Certo? Aqui eu tenho um torque produzido. Qual é a potência perdida num diferencial desse? Ainda falando de diferencial viscoso, certo? Qual é a potência perdida nesse tipo de diferencial? Vamos descobrir agora. Potência perdida, dissipada, certo? Devido às perdas por atrito. Se eu for pela obviedade, uma potência perdida é PM, aquela potência requerida, né, menos PR. Certo? Então, basicamente, isso aqui é M0, que a gente já sabe quais são esses termos, ômega 0, menos... Agora eu vou pegar M1 mais M2, os torques dos dois eixos, né? Ok. Então, menos, abre colchete. Eu tenho M1 ômega 0 menos delta ômega mais M2 ômega 0 mais delta ômega. Fecha parênteses. Certo? Beleza. PD vai então se tornar, se eu desenvolver isso aqui, vai ser M1 menos M2 vezes delta ômega, aonde M0 é igual a M1 mais M2. Então vocês já devem ter visto que eu substituí M0 ali no que é igual a M1 mais M2 na equação acima. Progredindo com isso aqui, porque eu já tenho as definições de M1 e M2, a minha perda de potência no diferencial vai ser 1 menos a eficiência, ou atrito de Coulomb, vezes M1, mais 1 menos eta 0, 2C delta ômega. Certo? Isso tudo vezes delta ômega. Desenvolvo essa equação. Certo, mas antes de desenvolvê-la, a gente vai escrever aqui embaixo. A gente precisa lembrar que M0 é M1 mais M2. Certo? Que é 1 mais atrito de Coulomb, eta 0, que é M1 menos 2C delta ômega. Logo, o meu M1 ele também pode ser calculado como M0, o torque total produzido, 1 mais atrito de Coulomb, mais
C delta ômega vezes 2. Agora sim a gente volta para a equação da potência perdida, que vai ser o quê? M0, torque total, certo? 1 menos o atrito de Coulomb, 1 mais o atrito de Coulomb, vezes delta ômega, mais 4C delta ômega ao quadrado. Aqui está a fórmula da potência dissipada no diferencial aberto de tipo viscoso. Um diferencial pouco utilizado hoje, né? Certo? Então, a potência dissipada, né, ela depende do atrito de Coulomb, certo? E do torque do motor, certo? Do torque do motor M0, porque isso aqui é o torque do motor, basicamente, certo? E as perdas viscosas, que é a componente C, certo? PD, a potência dissipada no diferencial, ela é uma função do atrito de Coulomb, do torque do motor e das perdas viscosas. É muito mais conveniente usar essa configuração 2, certo? Que eu tenho basicamente um eixo conectado no outro. Isso não é muito visto em carros, pelo menos nos carros novos, né? Pelo menos nos carros novos, leia-se 1950 para frente. Por quê? Por que é muito mais interessante usar a configuração 2? Lembrando que a configuração 2 é 2 eixos conectados diretamente. É muito mais conveniente porque se o meu eta 0 se torna de venta, become 1, certo? O que é que vai acontecer? O meu fator na potência dissipada vai ser quase um termo sem solução. Certo? Por quê? Porque aqui vai ser 0. Certo? Vamos substituir na equação. Copy. Paste. Ué. Tá aqui. Certo? Então é muito melhor usar a configuração 2, porque caso o meu N0 se torne 1, isso aqui vai ser 1, certo? 1 menos 1, isso aqui vai se tornar 0. Ok? Aí o que é que acontece? Esse termo todo vai se tornar 0. A potência dissipada vai ser só uma função de C e de delta ômega, certo? Isso mostra que ter um acoplamento viscoso no diferencial pode ser bem mais efetivo. Mas
Depende muito do caso, porque os diferenciais hoje já são bem eficientes. Então esse sistema ele seria até um sistema meio problemático, certo? Se esse fosse o caso, né? Se esse fosse o caso, tem uma outra coisa interessante. Se eu pegar dois eta zero, esse é 1. Aí é 1 mais eta zero vezes 2 c delta ômega, certo? E aqui eu vou ter N2 eta zero N1 menos C delta ômega. Que equação é essa? É desse primeiro sistema. Aqui. Então eu tenho aqui o sistema direto. E aqui eu tenho um sistema com eixo. Aí o que ocorre? Se eu tiver, no caso do meu eta zero por 1, o N2 aqui vai ficar N1 menos 4C delta 1. Nesse caso aqui vai ficar N2 igual a N1 menos C delta 1. Então, o diferencial viscoso instalado, o acoplamento viscoso instalado dentro do diferencial, ao invés de fora, certo? Porque aqui, ó, isso aqui é o acoplamento viscoso. Certo? Esse é o acoplamento viscoso. Aqui é o acoplamento viscoso. Não. Acoplamento viscoso. Aqui é o acoplamento viscoso. Veja que ele está fora do diferencial. Aqui está o diff. Está dentro do diferencial. Então veja que se eu coloco dentro, eu consigo um efeito diferencial muito mais interessante. E aí eu consigo fazer um vetoramento de torque bem mais efetivo, bem mais direto no funcionamento do diferencial. E esse foi o uso do diferencial viscoso. Próxima aula, já tem 53 minutos. Gente, próxima aula vamos falar de LSD. Coulomb friction. Deixa eu ver aqui. Blá blá, limited slips. Ok. Beleza. Próxima aula. Chegamos ao fim. Próxima aula a gente vai falar de diferencial LSD, Salzburg Axel. São diferenciais do tipo multiple clutch, ou seja, de embreagens múltiplas. Tem embreagens dentro do diferencial. E gear trains, que são diferenciais mais ou menos o Torsen
eu acho que entra nessa categoria, certo? Eu vou falar mais ou menos esse Salisbury Axle, o funcionamento dele. E talvez eu use junto o... A gente vai falar também do diferencial com embreagens, né? Que é basicamente o limited slip tradicionalzão. Ok. É isso aí. Pessoal, essa foi a aula de diferencial para dinâmica veicular. Certo? Dúvidas, estou à disposição. Qualquer coisa, só chamar. Eu acho que já tá o link do site na descrição do vídeo, que tem um artigo, os posts sobre diferencial, os componentes e tudo, que é para você ficar mais situado. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.